Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha. No vídeo passado nós paramos na passagem onde Jesus diz que não veio destruir a lei, porém cumpri-la. Hoje nós vamos continuar aprofundando esse ensino. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro que nós vamos tomar por base, nós temos o seguinte, que na lei mosaica há duas partes distintas, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. A lei de Deus, é invariável, ou seja, não muda. A outra, que é a lei civil, é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. E aí o Kardec vai citar esses mandamentos. 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Então aqui fica estabelecido o monoteísmo e que, por isso, quando Moisés desce do Monte Sinai, ele fica indignado com o comportamento do povo que esculpiu um bezerro de ouro e que começa a adorar esse bezerro, mostrando que eles ainda estavam vinculados ao politeísmo. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não mateis. 6. Não cometais adultério. 7. Não roubeis. 8. Não presteis testemunho falso contra o vosso irmão. 9. Não desejeis a mulher do próximo. 10. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Continua o texto de Kardec. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, quer dizer, a lei divina, porque ela é imutável. E tem, por isso, caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo do seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Foram 400 anos que os hebreus permaneceram no Egito. Então, ao longo desses anos, eles adquiriram vários dos costumes egípcios, inclusive a idolatria a vários deuses, ao politeísmo. Para imprimir, continua o texto, a autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina. Então, além dos 10 mandamentos, todas as leis que Moisés criou, as leis civis, ele atribuiu a essas leis que eram dele origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então isso não foi uma atitude exclusivamente do Moisés. Todos os povos atribuíam às suas leis origem divina. A gente pode ver, por exemplo, os faraós, né? Eles eram considerados deuses e outros mais. A autoridade do homem, continua o texto, precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvido se encontrava o senso moral e o sentimento de uma justiça reta.
Na sequência, o Kardec vai falar sobre Jesus. Ele diz assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quando Jesus vai retomar as leis dos 10 mandamentos, ele cita a lei e na sequência ele diz assim: eu, porém, vos digo. Ou seja, ele confirma, mas ele faz o que o Kardec está dizendo aqui. Ele desenvolve essa lei, ele retoma o verdadeiro sentido da lei. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores. Então, tudo que estava na lei de Moisés, que era apenas exterior, que as pessoas daquela época cumpriam só na sua aparência, Jesus condenou. E é por isso que em várias passagens nós vemos Jesus chamando os escribas, os fariseus, os doutores da lei de hipócritas, porque eles tinham uma preocupação muito grande com a aparência, mas no fundo, não era nada daquilo que eles praticavam. Continua o texto. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. Então, antes da chegada de Jesus, vários profetas haviam dito que o Messias viria, se referindo a Jesus. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. A gente sabe que Jesus foi um homem além do seu tempo. Basta que a gente veja os seus ensinos. Gente, hoje a gente acha comum falar do amor ao próximo. Mas vocês imaginam o que significava isso naquele tempo, onde entre os próprios judeus, um tinha restrição ao outro. Por exemplo, o judeu da Judeia não aceitava o judeu da Samaria. E assim por diante, né? Por isso é que Jesus, várias passagens, ele vai mostrar que nós devemos amar o nosso próximo independentemente de quem ele seja. Por exemplo, o publicano, que era odiado, porque ele era o cobrador de impostos, mas Jesus, no entanto, diz para Zaqueu que ele vai jantar na sua casa. A mulher samaritana, Jesus conversa com ela, quando isso era um hábito impensável, né? Jesus acolhe o leproso, acolhe a mulher adúltera, né, naquela passagem linda, quando ele fala para os homens: atira a primeira pedra, quem estiver isento de pecado. Isso era impensável naquela época. Então veja, e isso e muito mais, por essas razões, nós vemos que Jesus realmente foi um ser excepcional. E todo ser excepcional, ele está além do seu tempo. E isso causava, então, nas pessoas que se achavam representantes de Deus, um sentimento muito negativo. Por isso, Jesus foi tão perseguido no seu tempo, sobretudo pelos representantes da lei judaica. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. Quer dizer, como que nós devemos agir para alcançarmos o reino dos céus. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Na continuidade, no item 9, nós temos que os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. O que é o germe? É aquela sementinha, né, que ela vai florescendo com o tempo.
Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que devessem perdoar a um inimigo. Então, quando Jesus vem e fala, né, de que não há necessidade de holocaustos, que o verdadeiro sacrifício era o sacrifício de nós mesmos, das nossas paixões, das nossas tentações, aquele povo daquela época não conseguia entender isso, né, porque eles faziam sacrifícios de animais, faziam oferendas ao templo. O Cristo, continua o texto, foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, e, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. O Espiritismo entende que gradativamente a humanidade vai se aprimorando e que um dia o nosso planeta irá se transformar num planeta que vai abrigar espíritos muito melhores do que nós somos hoje. Que tipo de espíritos? Os mansos e os pacíficos, que foi o que Jesus falou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então eu penso que deve ter ficado claro que Jesus realmente não quis destruir a lei, muito pelo contrário. Ao retomar o Velho Testamento, mas aprimorando, ele reforça as leis divinas, que são aquelas contidas nos 10 mandamentos. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.